Querida Salete, queridos colegas, bem-vindo ao nosso encontro Diálogos de Filosofia Clínica, turma Flor de Lis. Uma conversação de dúvidas, enraizamento sobre questões vindas da formação do filósofo clínico. Salete, querida, seja bem-vinda. Pode deixar seu microfone aberto e vamos conversar. Obrigada, professor Will. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, que questões você nos traz para pensarmos juntos sobre as aulas que tem tido? Nas últimas aulas, nós estudamos sobre esqueci, deu branco. Historicidade, os primeiros tópicos. Os primeiros tópicos. Sim. Né? E até eu fiz uma pergunta à Lúlia sobre o caso Laura. Ok. Né? Se Laura estava inserida no tópico 2, se a problemática dela, claro, que quando a gente lê, a gente percebe que existem muitos tópicos, né, na problemática. E aí, professor, ela respondeu exatamente isso, mas eu ainda fiquei com dúvidas a respeito de Laura, nessa questão dos subtópicos. Olha, quando nós falamos na prática desse exercício clínico, nós falamos em uma praxis de alteridade, que é ir ao mundo do outro com hospitalidade, procurando cuidar dessa diferença que há entre nós, entre o filósofo clínico e o partilhante. O caminho é feito inicialmente, no melhor dos momentos terapêuticos, através de uma colheita da historicidade, em que nós vamos procurar entender toda a ambientação em que uma pessoa, segundo a perspectiva do olhar dela, vivenciou tudo o que teve de importância até o presente. Sejam as coisas mais que ela própria chamaria de relevantes, ou sejam outras que no contexto são miríades do cotidiano. E nós vamos aprofundando isso da visão panorâmica, fazendo divisões e depois enraizamentos, para termos um conhecimento muito aproximado da visão de mundo que ela tem. E é aí que nós montamos um arcabouço teórico, que é uma espécie de mapeamento conceitual, chamado de estrutura de pensamento, para nos guiar nessa arte da clínica. E aí deixo claro, a estrutura de pensamento não é a pessoa, é o entendimento que interpretamos sobre a pessoa colhidos dessa escuta radical de alteridade. Essa apreensão do modo de ser dela, ela visa com profundidade destacar o que a pessoa, e aí, claro, no caso Laura, podemos dizer para ela, apesar de todas as diferenças que aconteceram nos contextos de vidas ao longo da sua existência até o momento da clínica, o que há de mais determinante ou importante nas suas tendências existenciais? É o mesmo que perguntar, Salete, você ou eu, por exemplo.
já mudamos muitas opiniões, gostos, comportamentos, sentimentos, enfim. É natural essa nossa diversidade de existir no mundo. Porém, de uma certa maneira, muito relevante, a Salete de hoje é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Não é outra pessoa, é a mesma, com suas diferenças. Assim como eu, apesar de, desde os meus 4 anos, ter mudado muitas coisas, sou eu a mesma pessoa. Esse traço constante e identitário de cada um de nós, que seria qual o símbolo matemático? Eu sou igual a, Salete é igual a Laura é igual a. Nós poderíamos caracterizar, não é uma definição, mas uma descrição, coisas em 3 níveis de indexação nessa identidade. Se eu dissesse, por exemplo, o Will é uma pessoa que usa uma camisa cinza. É verdade, percebe? O fato de ser verdade não quer dizer que é algo autêntico. Porque, apesar de descrever um determinado momento da minha historicidade, não diz quem eu sou. Porque esta característica não está atrelado ao que, para mim, é um nível importante da minha identidade. A menos que, claro, não é o caso, se reconhecesse via a minha historicidade uma tendência de eu me identificar subjetivamente com vestimentas em um nível identitário. E assim alguém poderia dizer, apesar de variações, flutuações nesse comportamento, uma coisa é própria do eu para quem o conhece bem. O modo como ele se veste é muito significativo de quem ele é. Quer conhecê-lo? Preste atenção no modo como ele se veste. Entende? Quando nós encontramos um modo de ser que, apesar de todas as variações ao longo das circunstâncias de vida, no tempo e no espaço, permanece na forma, quero dizer, de uma maneira ampla, abstrata, cujos conteúdos empíricos e práticos são variantes. Por exemplo, se a forma, no meu caso, for alguém que se importa muito, num nível talvez até mais do que importante, um nível determinante de identidade, tal como ela se define, então eu sou a maneira como eu me visto. E sempre fui, eu tenho sido assim, ou ao menos isso se mostra relevante, de grande importância na definição de quem eu sou. Isso é forma. Está num nível abstrato, mas reconhecido na historicidade da sua vida bem concreta. Porém, o conteúdo é o conteúdo empírico. Hoje é uma camiseta cinza, ontem foi uma jaqueta, anteontem foi uma outra roupa. Os conteúdos podem variar, mas a forma de identidade ou de identificação na relação eu-mundo permanece. Compreende, Salete? E é isso que nós vamos pesquisar o quanto for possível nos limites desse alcance na clínica, da escuta clínica, entender o que é importante ou determinante no nível identitário da pessoa. Se reconhecermos isso, mais do que uma informação verdadeira, estaremos, sim, falando sobre algo profundamente autêntico. Isto é ela, o mais autêntico possível. É enquanto. Não quero dizer que não possa mudar. É assim que Lúcio Pachter
procurando aprender com toda a antropologia filosófica da história da humanidade, do pensamento humano, de todas as possibilidades de caracterização do fenômeno subjetivo, radicalizado no nível da singularidade, isto é, todo o espectro possível da expressão humana que conhecemos até hoje, deixando inclusive aberturas para redefinições e fenômenos que localizamos, mas não sabemos reconhecê-los, porque ultrapassam o nosso entendimento. Veremos isso depois no curso, aspectos transcendentes. Mas, enfim, quando localizamos esses traços autênticos que descrevem um modo de estar no mundo de grande importância, nós como que localizamos o lugar existencial dela. Aí eu poderia dizer, sabe aonde a Laura está existencialmente? Não é necessariamente o corpo, é o eu dela. Aí eu preciso de um mapa conceitual, por aproximação, que me indica conceitualmente aquilo que eu só percorrerei na prática clínica, que é na relação analógica entre a metáfora do mapa que nos guia o percurso e o território que é efetivamente percorrido. Aí eu posso dizer, então, por exemplo, o tópico 2, o que acha de si mesmo, para a Laura seria muito importante. Quer dizer, a maneira como ela se vê, a maneira como, para ela, as próprias opiniões, o voltar-se para si mesma, um ensimesmar-se, está como uma característica sempre frequente em um nível de importância. Se isto é autêntico, conforme foi constatado na clínica, então diria que esse lugar, palavra em grego tópico, me dá referência conceitual de, no mapeamento, dizer, é ali, com essas características, que eu vou reconhecê-la. Está me acompanhando, Salete? Daí eu vou dizer que todos esses 30 tópicos, eles são fenômenos humanos que estão presentes em todos nós. E o tempo todo. Todos eles enquanto verdades. Por exemplo, tópico 4, emoções. Todos nós temos expressões emocionais. Não o tempo todo da mesma forma, mas manifestações. A questão filosófica, que vai procurar ir até a realidade do outro, é profundamente um patos. Eu sei que não sei que a minha representação e meu conhecimento sobre a outra pessoa não se confunde com ela, mas é um conhecimento que procura me aproximar dela. Então, dito isso, eu vou procurar saber de todos esses tópicos, quais deles me permitem uma aproximação mais fidedigna do saber cuidar dela. Então, em princípio, o fato de que uma dessas características fenomenológicas do outro existir e ser verdadeira não quer dizer ser existencialmente importante no nível identitário. Quando, no entanto, localizamos uma tendência existencial de, apesar das diferenças empíricas concretas nas flutuações do dia a dia alterarem, aquele modo de ser, uma forma abstrata, que chamamos aqui de tópico, no caso do tópico 1 ou tópico 2, por exemplo, elas estão sempre marcadas e presentes. Quando nós localizamos isso, o tópico que é marcante na visão da pessoa, na localização existencial, nós passamos a conjugá-lo e a investigá-lo numa relação de, eu vou chamar assim, de encarnação do conceito abstrato no mundo bem concreto. Por isso, qualquer tópico que, uma vez reconhecido como importante, porque está sempre presente na maneira como ela descreve a realidade, as suas vivências íntimas, esse olhar, este tópico, esse ponto de referência
está sempre nos óculos existenciais dela, e eu vendo com a lente dela, neste caso, tomando por exemplo o tópico 2, o que acha de si mesmo. Se essa for uma lente que me dá referência de quem ela é, eu pudesse dizer, Lara é uma pessoa cuja opinião de si mesma é muito importante para ela, aí, localizado a importância do tópico, no seu discurso, nas suas linguagens verbais e não verbais, eu passaria a fazer um exame categorial daquele tópico. Ok. O que acha de si mesmo na categoria assunto. Então, digamos que a pessoa um dia se olha no espelho e diga, nossa, eu estou muito feia. O outro dia diga, nossa, eu estou muito linda. Eu preciso saber quero dizer, investigar. Nos contextos cinco categorias desses exames categoriais, o quanto essas descrições atingem, revelam, aprofundam o que vamos chamar de assunto último. Claro que não é uma aprendizagem instantânea, ela vai exigir talvez alguns meses de pesquisa, colhendo e aprendendo e costurando essa malha intelectiva do discurso dela para, digamos, filtrar de toda a sua narrativa com elementos de verificação e concluir. Depois de concluir, verificar na clínica o quanto isso de fato corresponde a ela. E aí eu diria, bom, quando ela disse que está se achando bonita, isso tem a ver com o assunto último. O que é o assunto último? Não é o último como final. É o último, vou chamar assim, simbolicamente. É o ponto nevrálgico das suas demandas da terapia, que reivindicam do terapeuta uma atenção sobremaneira importante, porque aquilo está sendo objeto de perdas vitais da força dela de viver. Ou ali estaria a forma de ela ganhar ou recuperar a sua potência de vida. Seja como for, a maneira como ela se vê no espelho, nesse exemplo fictício que eu estou dando, é essencial. É essencial para o bem ou para o mal subjetivamente dela. Tá. O assunto imediato, no tópico que consideramos importante, é aquele que é verdade, está lá, está dizendo alguma coisa, mas não atinge camadas profundas do eu. Vamos falar da Laura, por exemplo. Para ela, sobre várias opiniões que ela carrega sobre si mesma, entre elas, algumas mais superficiais e outras mais profundas, uma certamente está vinculada a um assunto último, que era como ela se via, se achava enquanto cristã, a maneira como ela interpretava o conceito. E nessa referência da maneira como ela se auto-identificava como cristã, ela se viu como uma espécie de grande pecadora sem perdão. No seu imaginário, respeitosamente, mas do meu ponto de vista, de uma maneira equívoca, quanto ao próprio cristianismo, numa interpretação distante, talvez, de outra perspectiva que ela poderia ter do cristianismo, ela se via muito mais culpada do que efetivamente era. Perante um crime ético que ela sequer cometeu. A história narra, no caso dela, alguém que acha que matou o pai, mas não fez isso, de maneira alguma. Foi apenas uma interpretação equivocada que lhe foi atribuída numa conversação com a mãe, de que ela mataria o pai de desgosto, e o pai morreu por outras razões, no contexto dessa fala, e ela fez uma associação, indexou a fala
ao que acha de si mesmo de uma maneira que criou uma identidade equivocada. Bom, equivocada no conteúdo, porque inautêntico. Ela não deixou de ser uma boa cristã, porque ela não cometeu esse crime ético. Mas é autêntica e é verdadeira do ponto de vista do fato de que o que acha de si mesmo, o tópico 2, e o tópico 5, prejuízos, que são estes valores, como, por exemplo, os valores de fé, que são previamente, não pelo argumento, mas por uma crença íntima, fortes. Então, ela acredita naquilo, independente de argumentações. Dito isso, me desculpe se eu estiver sendo muito prolixo, mas concluindo essa ideia, ela tem uma sobre o que acha de si mesma, associada a determinados tipos de valores, algo que está vinculado ao assunto último. Outras questões sobre o que acha de si mesmo existem, mas são assuntos imediatos, instantâneos, talvez até intensos, mas superficiais. Preciso, então, investigar o tópico importante e examiná-los, portanto, com outras categorias dessas bases categoriais. Vamos lá. Circunstância. Em que circunstância, qual a trama e contexto bem mais específico da narrativa, da história, da historicidade dela, em que se atrelou a culpa e uma depressão na história dela. Eu preciso entender essas circunstâncias. Se eu não entendê-las, eu ficarei tratando de uma abstração vazia, entende? E ao longo da investigação dos elementos que estão com ela, eu vou estudando todas as circunstâncias em torno da sua historicidade para que eu tenha elementos que subsidiem uma boa compreensão da malha intelectiva, quer dizer, não são fatos isolados, um está amarrado ao outro, e essa trama me revela o modo de ser dela. Aí entra lugar e tempo. E uma pergunta, portanto, nessas investigações, nesses exames das categorias que vinculam o eu ao mundo, faz para ela alguma relevância do lugar onde ela possa estar no mundo que o afetem, que perspectivem subjetivamente o eu dela, ou, mais especificamente, o que acha de si mesma? Eu constatei que sim. E aí, por exemplo, dentro do quarto dela, na esfera da casa, dentro do quarto dela, ela sentia menos culpa. Porque ali ela tinha elementos como imagens, cartazes, ela tinha uma espécie de reserva de autoproteção, de autoacolhimento, de intimidade, que ela não estendia para a sala, para a cozinha, porque a sala, a cozinha, o outro quarto da casa estavam cheios dos elementos que para ela atrelavam ao lugar a culpa, a presença da mãe, a memória do pai, certos conflitos que aconteciam nesses outros espaços da casa. Olha, então quer dizer que o lugar existencialmente passa a ser importante para ela no tópico 2, o que acha de si mesma. Então, não posso mais perguntar, Laura, o que você acha de si mesma, independente do lugar, porque vai variar o grau de interpretação ou mesmo a qualidade do que é interpretado. Respostas diferentes afetando-se esses lugares. Alguns lugares a deprimiriam e outros a iluminariam diante de suas alegrias de vida. Olha, um outro lugar fora de casa era a casa da sua avó. Uma avó que lhe queria muito bem e ela tinha uma interseção muito positiva. Então, fazer o deslocamento, às vezes, numa categoria temporal, por um período de tempo limitado, mas ajustável subjetivamente,
fazia muito bem para ela se refazer na sua potência de vida, como, por exemplo, ficar um fim de semana inteiro. Mas se ela ficasse mais tempo em outro lugar, na casa da avó, ela já se sentiria culpada. Por quê? Porque se ela matou o pai, ela iria de novo agora matar a mãe e afastar-se da mãe de desgosto. A mãe, por sua vez, muito preocupada com a filha, esse querer bem, no entanto, causava a ela um mal-estar. Então, a preocupação que ela percebia da mãe sobre ela tinha um tempo que era administrável. Pouco tempo a mãe se descansava. Ficar muito tempo essa mãe se preocupava e, por sua vez, intoxicava o que achava de si mesmo na Laura. Está ficando claro, Salete? Aí entra a categoria relação. Isso eu estou falando só no tópico 2, que supostamente ali é muito importante. Estou dando um exemplo. Relação são todos os elementos, eu diria, conceituais, que, uma vez inseridos na narrativa, no tempo, no lugar, nas circunstâncias, alteram a perspectiva. É como se eu dissesse: Salete, você é feliz? Nossa, é uma pergunta tão ampla, até difícil de responder, mas vamos lá, que diga sim ou não. Mas aí eu coloco, mas em relação ao casamento, e a resposta tem outra medida. Em relação aos filhos, em relação à profissão. Então, pontos que, inseridos numa abstração ou numa vivência muito ampla, inespecífica, essas relações nos permitem mensurações subjetivas. E assim, ao conjunto, mapear todos os tópicos importantes na compreensão disso que vamos chamar de estrutura de pensamento. Feito isso, eu posso passar ao segundo momento da terapia, que é: agora eu sei como percorrer os espaços existenciais dela, digamos, o mundo dela, sem invadi-la, sem violá-la, sem feri-la, e sabendo cuidar onde mais e quando lhe importa. Percebe? Ajudou? Ficou claro? Deixe-me ouvi-la. Perfeito, perfeito, professor. Eu entendi, agora sim. Agora eu caiu minha ficha, né? Apesar de no início eu nem soube expressar bem, mas era exatamente isso. A partir da historicidade, eu Sim. posso observar pelas lentes de Laura, no caso, os tópicos, posso mapear a estrutura de pensamento pelos tópicos que eu vou identificando pela ótica dela. Não é isso? Exatamente. Entendi, Isso. agora sim. Obrigada. Lembrando que isso que chamamos de exames categoriais são uma conversação com a perspectiva dela, do outro, o partilhante, mas usando como referência de comparação uma métrica objetiva. Então, eu entenderei o subjetivo singular de alguém a partir de um elemento objetivo que é comum entre o terapeuta e ela. Por exemplo, um fim de semana, 2 dias. E objetivamente, isso é o que chamamos de base categorial. Elementos que, da nossa sociedade, em época bem circunstanciada, se formos para outra sociedade, outro contexto, temos que reconfigurar a compreensão disso. Eu estou falando aqui no Brasil, talvez em Goiânia, se formos para a Bahia, o fim de semana talvez seja não apenas 2 dias, seja 3, lá se considere sexta-feira, enfim. Então, se eu coloco 2 dias na categoria tempo, aí eu vou para ela, primeiro a base objetiva, aí eu vou para ela e ver o que para mim, objetivamente, são para mim e qualquer pessoa nesse mundo em comum. O que 2 dias para ela significa nas circunstâncias existenciais dela, no caso da depressão. 2 dias é muito ou é pouco? 2 dias é o tempo ideal, 3 dias já é muito.
E assim eu posso também contabilizar um mapeamento da estrutura de pensamento do eu dela, entendendo uma aproximação ou uma mensuração da subjetividade. Tá, local, lugar, um quarto de 3 metros por 2, para ela é grande. Ora, que interessante. E se eu colocá-la numa sala enorme, um galpão, em que ela teria muito espaço, quem sabe agora ela vai se sentir com muito mais disponibilidade. E aí, de repente, eu percebo que para ela é grande demais. Eu estou dizendo ficticiamente, né? Para alguém em particular, é grande demais. Ao invés de causar-lhe conforto existencial, ela fica perdida naquele espaço. E para outros, ao contrário, vai ficar sufocado se ficar num espaço fisicamente menor. Então, com as mensurações, eu vou chegando à medida dela. E aí, olha que belo, Salete, eu consigo mapear a subjetividade, sem ferir ou desrespeitar essa estrada rumo ao outro, com teorias diagnósticas universalmente prontas para qualquer pessoa, e ainda mais se forem estabelecidas, pré-estabelecidas por gênero, por idade, por tipos psicológicos, por caracteres sociológicos, o que desrespeitariam, como qualquer teoria universalizante, o fenômeno da singularidade. Por fim, falando por uma espécie de vivência clínica, cada um de nós tem normalmente, apesar de todos os tópicos flutuantes nesse espectro da consciência e todas as suas infinitas e plurais modos de existir no mundo, mas nós temos cerca de 3 ou 4 tópicos que são mais fortes. E quando eles vão se revelando como uma forte tendência que sempre preservam uma perspectiva de mundo, e eu conhecendo isso, eu tenho a estrutura de pensamento dela para cuidar. Sabendo o que se segue depois, que vamos chamar de submodos, modos submetidos à estrutura de pensamento dela. Os procedimentos producentes à potência existencial dela e os contraproducentes, dado o jeito único de ser dela. Não é lindo isso? Só fique descansada, que é natural que o não perceber na praxis como fazer isso é natural que seja assim nesses primeiros momentos. E eles só vão efetivamente enraizar no mundo da vida, com toda a riqueza, a emoção, o pathos, o estado de lucidez acordada diante do outro, no curso que vai se seguir, que é o da prática clínica. Ajudou? Bastante. Bastante. Que bom. O que realmente me encantou no curso até agora é exatamente a singularidade, né? Porque nós vivemos num mundo de rótulos, nós vivemos num mundo de teorias, né? E a singularidade, como se chegar ao mundo do outro e entender que esse mundo é diferente de todos os outros mundos, né? Como cuidar desse mundo, que inclusive, depois da filosofia clínica, eu descobri que a poesia é uma forma de eu liberar todas essas minhas energias negativas, as minhas dores, né? E em maio eu vou lançar, o livro vai ser lançado, Que né? bacana. Entre tantos eus. É o título? Entre tantos eus.
Que lindo! Porque eu descobri, assim, que eu, eu sou muitas. Uhum. Eu sou muitas na minha singularidade. É. Então, e às vezes eu não sou, mas eu estou triste. Às vezes eu posso não estar, mas sou feliz, né? E aí tem essa variedade de pensamentos e loucuras, né? Dentro Entendo. dos eus. E aí foi depois de filosofia clínica que eu me encaixei nesses entre tantos eus, porque primeiro eu sou professora. E em didática nós aprendemos que nós só aprendemos algo quando colocamos em prática. Então, se serve para mim, então, né, eu aprendo. E filosofia clínica está servindo primeiro para mim. Eu me preocupo assim com, com a forma. Eu sempre me preocupei com essa forma de ver o mundo, de ver o outro, né? Como professora, como psicopedagoga, como tantas outras saletes, mãe, esposa, filha, amiga, né? Aqui escuta o adolescente, aqui vai lá, aqui. Então, são muitos papéis existenciais, né? Sim. E, diante disso, a filosofia clínica está me mostrando caminhos e me ajudando, inclusive, a chegar no outro dessa forma, nos meus alunos, na minha casa, chegar no outro compreendendo-o como o outro singular. Pois é, de fato. Nessa sua fala, eu fui percebendo, por exemplo, vários tópicos, vários lugares de fala que descrevem o mundo, que indicam ou indicariam este eu da Salete, como, por exemplo, o tópico epistemologia, que em filosofia clínica nós chamamos o modo como cada um apreende, conhece, faz disso uma espécie de pedagogia interior. E você falou numa relação epistemológica subjetiva de aprender na medida em que algo seja prático. Que a prática lhe traria essa aprendizagem. É um dentre outros. E se é assim, vamos supor que seja assim, né, eu teria que entender o que é prática, né? Porque prática pode ser coisas que tão diferentes umas das outras, mas quando ela é encarnada no seu contexto, nas suas circunstâncias, lugar, tempo e relações, eu vou mapeando isso que eu chamo de tópico 20 epistemologia. E aí, com mais proximidade do seu íntimo, da sua singularidade, eu poderia lhe ajudar, se fosse numa relação terapêutica, que passasse pela aprendizagem, como você poderia desenvolver e aprender modos de ser muito mais ricos e férteis à sua caminhada existencial. Falou, por exemplo, em algo que poderíamos chamar de há que se investigar como semiose. Como é a maneira como a Salete faz poesia? É pela oralidade? É pela escrita? É por vídeo? É por declamação ou é em silêncio? Então, esses modos de comunicação, meios de comunicação, na medida em que sejam importantes, também podem me ajudar a ajudá-la a ser você de maneira mais autêntica. E por aí vai, entende? Com uma escuta atenta, isso tem mais a ver com ética do que com epistemologia. Porque a teoria não está pronta para decifrar o outro. O que me permitirá conhecer o outro é, antes de tudo, um cuidado
para não corromper a interpretação com conhecimentos prévios. Então, é a ética, ou seja, o cuidado prático de alteridade, que me dará, por consequência, conhecimento. Nunca o inverso. Não é o conhecimento que me ajudará a saber quem a pessoa é. Geralmente é o contrário. É o eu sei que não sei, apesar de ter muitos conhecimentos e opiniões, mas diante do outro estar infinitamente aberto para isso que é a outridade, o deixa ele falar e não eu falar por ele. Portanto, uma das compartilhando com você, uma das belezas que mais me encantou na terapia da filosofia clínica, uma vez que antes eu queria muito ser terapeuta, no cuidar do outro, era a preocupação de nunca ter o conhecimento suficiente para ir lá no outro. E por mais que a gente estude, é infinito isso, é a história da humanidade. Então, eu nunca me sentia preparado. Foi quando eu me dei conta de que todo esse conhecimento, quem sabe alguns deles com estatutos de poder, se como fossem referendados como os verdadeiros ou basilares, estes calcificariam o meu olhar e eu não estaria aberto ao outro. Foi aí que eu descobri que basta, o que não é pouco, manter-me lúcido e atento ao modo de ser do outro, que ele próprio se me revelaria a maneira de eu o acolher. É, sim, potencializar o outro como ele é, naquilo que tem de autêntico. Por isso, essa escuta radical de alteridade. Muito obrigado, Salete, pela partilha de hoje. Fiquei muito feliz com as suas questões e poder, se de alguma forma foi capaz disso, ajudá-la. Obrigada, professor. Foi maravilhoso. Amei o encontro. Bem que Obrigado. ampliou a minha compreensão sobre o tema. Como diz um Muito sorvete obrigada. amigo meu, que bom. Um beijão, então. Até a Boa próxima. noite. Tudo de bom. Até. Tchau. Tchau.